O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. E ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou a cada um dos que estavam devendo o seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, querida comunidade Betânia, aqui presente pelo Recanto de Lorena, consagrados e filhos, também querida comunidade irmã Canção Nova. Que alegria podermos, nessa primeira sexta-feira do mês, como sempre fazemos, olhar para o coração de Jesus, rezar pelo processo de beatificação do nosso Padre Léo, sabendo que essa semana tivemos uma notícia tão feliz, que foi, de fato, a abertura desse processo lá em Roma, o começo da leitura das atas do processo em Roma, das muitas atas, da vida do Padre Léo, nesse momento em que, então, começa-se em Roma lá a analisar e aprofundar a vida do Padre Léo. Penso que as leituras de hoje nos ajudam a olhar para aquilo que Deus quer nos falar a partir do coração de Jesus e a partir do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Veja bem, é um dos capítulos mais controversos do Evangelho de São João, do Evangelho de São Lucas, esse capítulo 16, sobretudo porque começa com essa parábola, onde à primeira vista a gente fica um pouco chocado, porque dá a entender que Jesus está elevando, mostrando assim e dando elogios rasgados a um administrador corrupto e desonesto. No meio de tanta corrupção entre nós, parece que a gente fica até desconcertado com essa parábola. Por isso é preciso mergulhar um pouco mais e aprofundar. E aqui a parábola traz, no original grego de São Lucas, vários termos que nos ajudam a aprofundar isso. Mas eu quero rapidamente chamar a atenção para 2 que nos ajudarão a rezar nesse dia dedicado ao coração de Jesus.
O primeiro deles, oikonomos, que fala do administrador. De fato, é um convite a administrar, porque a tradução é administrador, mordomo, gerente, cuidador dos bens daquela casa. Oikos é casa. Então é alguém que administra os bens, as finanças da casa de alguém. Esse é o administrador. E o patrão claramente é Deus, que deixou bens para serem administrados, mas alguém não administrou como deveria. E a outra palavrinha que eu quero destacar, o outro termo que eu quero destacar com você, está lá no versículo 8º, que é o clímax da parábola. Porque, na verdade, Jesus não está elogiando a corrupção, o administrador infiel e corrupto. Pelo contrário, ele está chamando a atenção, criando um clima, como se faz nas parábolas, para lembrar que é preciso bem administrar aquilo que Deus nos dá. Então, é por isso que no versículo 8º, a parábola diz, olha que bonito: e o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Esse termo, esperteza. E conclui, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. O que Jesus está dizendo com esse contraste? O termo esperteza, frônimos, que é traduzido por esperteza, mas a gente pode traduzir também por astúcia, por prudência, por esperteza. Então Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que deveriam ser frênimos, aqueles que deveriam ser espertos, astutos, porque são filhos da luz, geralmente ficam para trás. É preciso bem administrar os bens de Deus. E aí eu quero levar você lá na primeira leitura, rapidinho, para que você com São Paulo entenda isso. São Paulo nos diz como ele administrou os bens de Deus. Olha que interessante. Ele fala, diferente de tantos, eu fui enviado aos pagãos, e ali, junto dos pagãos, eu administrei bem os bens que Deus me deu, os dons que Deus me deu, a oportunidade que Deus me deu. Então ali nos versículos 16, 17, 18 e 19, ele fala dessa boa administração dos bens de Deus, dos dons de Deus na vida dele, porque ele é um filho da luz. Somos administradores de Cristo, administradores de Deus, dirá Paulo. Então olha o que ele fala: por esta graça fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos. Pula para o 17. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Olha Paulo se colocando como instrumento para trazer os pagãos à obediência da fé. Olha que bonito, pela palavra, pela ação, por sinais, por prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim eu preguei o Evangelho de Cristo desde Jerusalém até os arredores da Ilíria. Então, olha o que Deus fez através de Paulo. Paulo administrou bem, como um filho da luz, aquilo que Deus lhes deu. Veja, no dia que olhamos para o coração de Jesus e para o Padre Léo, podemos dizer isso. A antífona de entrada diz assim, a antífona de aclamação ao Evangelho, fala assim hoje, olha: o amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a palavra de Deus firmemente. E a gente pode dizer, o Padre Léo administrou bem os bens de Deus, porque ele se entregou ao amor do coração de Jesus,
e na força do Espírito Santo guardou firmemente a palavra de Deus e por isso deixou rastros de Deus no mundo, assim como Paulo deixou rastros de Deus. Padre Léo administrou bem os bens que Deus confiou a ele. Mas a palavra diz mais, olha que coisa interessante. Você prestou atenção no versículo 1 do Salmo que foi rezado e cantado aqui, nesse altar da palavra, nessa mesa da palavra? Olha o que diz o Salmo 1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez o quê? Prodígios. Esse versículo nos remete a quem? Ao Monsenhor Jonas Abib, que também administrou bem os bens que Deus deu a ele, os dons que Deus deu a ele. Administrou tão bem que nós estamos aqui na Canção Nova, nesse santuário. E lá do céu, com certeza junto com o Padre Léo, ele contempla os frutos, os rastros dessa boa administração. O canto novo se tornou canção nova. Administrou bem os bens de Deus. A comunidade Betânia, a comunidade Canção Nova, é chamado a levar adiante essa boa administração daquilo que Deus plantou no coração dos nossos pais fundadores. Mas vamos além, cada um de nós é chamado a bem administrar os dons que Deus deixou e confiou a nós. Como dizia o Padre Léo, deixar rastros de Deus. Você como pai, como mãe de família, como tem administrado os bens, os dons que Deus lhe deu? Seus filhos, por exemplo, seus netos, por exemplo, você, avó e avô, tem levado-os para Deus, cuidado para que eles não se percam, plantado a semente, levando-os a perceber. Essa é a boa administração. Você, esposo, tem missão, é chamado. Você tem cuidado da sua esposa? A palavra diz na carta aos Efésios: esposos, amai as vossas esposas no mesmo amor com que Cristo amou a igreja. Administrar os dons de Deus, os bens de Deus. Esposa, você tem zelado para que o seu esposo possa ir para o céu, para usar essa imagem? Está administrando bem os dons que Deus lhe deu? Então, é para todos nós. Nossa missão de padres, diáconos, consagrados, consagradas, bem administrar os dons de Deus. Termino. Vamos pedir ao Senhor a graça de sermos verdadeiros oikônomos, verdadeiros ecônomos, administradores, bons administradores do dom de Deus na nossa vida. E a gente começa lembrando do coração de Jesus. Por isso, feche os seus olhos um minuto, e eu quero encerrar esse momento da palavra cantando com você esse refrão que nos lembra a primeira sexta-feira do mês, e pedindo, como Paulo, que pela graça do amor de Deus derramado sobre nós, nós possamos, na força do Espírito, bem administrar os dons que Deus nos deu, os bens que Deus nos deu, porque Ele nos deu, e precisamos, como lembra o Padre Léo, deixar rastros de Deus por onde passarmos. Cantemos juntos. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Invocando o coração de Jesus, nos comprometamos a bem administrarmos os bens, os dons que Deus nos confiou.